tarde oficialmente a todos. Muito obrigada por estarem aqui. Estamos muito felizes de contar com a presença de vocês, dar esse pontapé inicial aí da Start Growth em alto estilo, né? Estamos aqui para contar um pouquinho para vocês, então, já estavam alguns curiosos aí me perguntando, né? Então, o que vocês vão apresentar para a gente hoje? Então, vamos acabar agora com a ansiedade. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o Starting, que é um programa de aceleração da Start Growth. Então, é a nossa tese de aceleração de startups e, ao mesmo tempo, de investimento em startups. Esse é o modelo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão ao vivo com a gente aí. É um prazer tê-los aqui com a gente nessa transmissão. Para começar um pouco é uma apresentação muito rápida um pouco da nossa história para entender que nós não chegamos aqui do nada. Então, eu acho que a Start Growth seria um ambiente que nós vimos que precisava muito para esse momento que nós estamos no Brasil. Ou seja, a ideia é o empreendedor precisa crescer mais rápido. E isso que nós queremos mostrar para vocês, que faremos aqui dentro da Start Growth. É um resumo, na verdade, esse slide acho que é um resumo de vocês aqui, né, desse grupo. A gente tem investidores aqui conosco, nós temos aqui aceleradoras conosco, a gente tem apoio governamental aqui conosco, de inovação, nós temos aqui jurídico junto conosco, a gente tem startupeiros aqui. Tinha alguém, inclusive, que queria fazer até um pitch. Quem sabe rola um pitch aqui para aproveitar, porque esse conglomerado aqui é difícil de reunir. E a gente, por isso, inclusive, estamos bem felizes que vocês estão todos aqui. Então, aqui é um resumo do ecossistema de startup, trabalhando junto, conectando negócios, integrando, fazendo networking e acelerando startups. Eu, de maneira específica, amo fazer a startup crescer, trabalhar na área comercial, adoro o que eu faço. E a gente tenta levar isso com o maior carinho, mas a gente trouxe para cá um pouquinho da nossa história para mostrar para as pessoas também que ainda não nos conhecem, que a gente está procurando startups, né? Estamos atrás de startups interessantes, numa tese que nós sabemos também acelerar, e é por isso que a gente vai fazer essa apresentação um pouco mais profunda nesse nível, explicando para vocês qual é a nossa tese, qual é o modelo da startup, qual é o modelo de aceleração que nós fazemos, e aqui, inclusive, dentro desse grupo, tem algumas startups que a gente já trabalhou, algumas já saímos e outras ainda permanecem conosco em aceleração, que vocês podem também tirar dúvidas. Tem aí o pessoal de Minas Gerais que veio nos presentear com a visita. Tem o Hendrick aqui da Ponto Mais. O pessoal da VHSIS não conseguiu vir, mas era para estar aqui também com a gente. O Maurício, que é nosso parceiro de muito longa data. Enfim, não vou falar nomes, porque senão daqui a pouco a gente esquece de alguém. E aí tem outros que a gente vai citar para vocês. Então, vamos lá. Eu montei minha primeira empresa lá nos idos de muito tempo, né? Sempre foquei em investir e pensar em como crescer. Antes de se inventar startups, esses termos todos, a gente sempre tinha em mente em fazer a coisa crescer da forma mais rápida possível. Ao longo do tempo, fizemos alguns investimentos. Vocês vão ver, a primeira empresa que eu montei foi a EBS Sistemas, saudosa, né? Foram 26 anos. E que eu acabei fazendo uma operação de venda para uma multinacional. E aí surgiu um grande futuro para a gente para frente. Tá? A gente começou a investir em algumas empresas. Vocês viram que eu já vou falando do outro slide, né? Sou meio... né? O vinho chama, e aí o vinho chama. Continua igual, Elaine. Não mudei nada. Não, os pitch nossos são totalmente ao contrário. Elevator pitch, rapidez. Eu ouço os pitch, sabe? Então já vai embora. Então, qual foi a ideia que nós fizemos no início? Tá? Sempre buscar crescer o mais rápido possível, porque na época a gente não pensava em vamos conquistar o mercado, pensava em não deixar o concorrente ocupar aquele espaço. Então, da EBS, a gente fez alguns investimentos na saída. Depois tem um slide que mostra um pouco melhor esses investimentos, né? E nós temos aqui alguns exemplos que nós fizemos, que Ponto Mais, Leads, VHSIS e Fretify, que ainda estamos, né?
Da minha parte é isso, sempre fui visionário, sempre gostei de produto, olhar o fit desse produto, olhar o mercado e modificar alguma coisa, preço, essa é a minha função, por isso que nós estamos dando certo, né? Ela gosta de venda, não sei o que, já gostei disso, hoje eu gosto do produto. E números, né? Sem números a gente não chega a lugar nenhum e é onde as startups hoje peca muito, a gente tem essa deficiência que a gente precisa corrigir. Então, sou eu, Mari. Eu também trabalho em startups agora, mas no passado a minha carreira começou também com BBS Sistemas no mundo de vendas, que é algo que eu me apaixonei. Eu era da área técnica, saí da área técnica, fui para a área comercial e depois que comecei a vender, achei que aquele era o meu destino, assim, não sei como eu não fui antes, sabe? Aquela coisa de, nossa, é isso vender? Porque tem muita gente que olha vendas com um olhar um pouco assim, criterioso, no sentido de dizer, venda, é vendedor. Mas vender é ajudar o cliente a tomar uma decisão. Muito importante. E quando você fala no mundo de software, mais ainda, porque não é palpável. Então, você vende algo no sentido de resolver um problema, né, trazer uma solução e trazer resultados para aquele cliente. Enfim, me apaixonei por vendas, comecei trabalhando lá na EBS Sistemas alguns anos atrás, também não vou falar as datas, porque senão a gente vai entregando as idades aqui, mas a Elaine trabalhava com a gente, o Hendrik também trabalhou um período conosco na EBS Sistemas, e é de lá que a gente veio com toda essa formação. Depois disso, fui empreender, montei uma empresa, trabalhamos por um período nessa empresa, depois disso, saí dessa empresa, da sociedade, e fomos fazer aceleração de startups, de negócios. São vários cases, mas alguns, eu e o Gilmar estávamos nas mesmas empresas e outros não. Um exemplo que só eu estou hoje conectada é a Viviane da Log School, que é de Minas Gerais, que é uma startup que a gente começou também a aceleração há 1 ano e meio atrás, mas a Ponto Mais a gente co-participava, na EBS Sistemas foi onde a gente trabalhou junto pela primeira vez. A VHCIS, o Gilmar, muito mais conectado, com mentoria, com assessoria, mas diretamente dentro das empresas, a gente percebe que é diferente de trabalhar aceleradora, né? Por isso que eu falo que a aceleradora é um parceiro muito forte nosso. A gente vai mostrar para frente as fases da startup, para ficar mais claro, mas a gente acelera de um jeito diferente estando dentro da empresa. É de dentro para fora, e não de fora para dentro. É um modelo diferenciado que a gente sempre fez e soube fazer, e é dessa maneira que a gente quer tocar a Star Growth. Boa tarde, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Carlos, Kaká, pode me chamar de Kaká. Passou, Gilmar? Vai ver se passa. Bom, aqui na Star Growth eu ajudo, né, no Growth Hacking, né, ajudando as empresas a acelerarem mais rápido o crescimento. Meu objetivo aqui é justamente criar estratégias, né, desde o começo, ali, entendendo a área financeira até a hora dos leads, entrada de lead, saída de lead. Aí entra no assunto aqui do CS, né, que a gente tem um time de mentores também que estão aqui, que nos ajudam. Então, eu ajudo a Star Growth nesse aspecto. Conheci a Mari ajudando um pouco na Fretify, né? A Mari, a gente foi o primeiro contato nosso na Fretify. E meu histórico profissional, eu sempre trabalhei, a maioria dos meus trabalhos foram em startups, os últimos em scale-up e startup. Eu já trabalhei investindo mais de 50 milhões de investimentos em marketing digital, gerenciando isso com equipes, né? Não só eu, mas é porque eu gosto de estar ali no growth, com investimento, fazendo esse investimento sair o máximo de resultado possível, e é aonde faz acelerar realmente as empresas, né? Colocar o dinheiro no lugar certo, muitas vezes o dinheiro investido, né? E como a gente gosta muito de cuidar de dinheiro, deu muito fit aqui, eu, Mário e o Gilmar, porque a gente não sai jogando dinheiro para cima, a gente controla, a gente cria um processo, cria meios de acelerar e fazer as empresas chegarem o mais rápido possível, né, no ponto de equilíbrio, e com isso, o objetivo que a gente vai explicar aqui é que ela, 2, 3 anos, ela saia daqui já em outro patamar aí para outras rodadas de investimento. Né? Então, obrigado a todos vocês por estarem aqui. Logo, logo eu vou falar mais um pouquinho. Obrigado quem está online aí, que eu falei bastante com vocês aí por e-mail. Então, olá, e daqui a pouco a gente conversa mais para mostrar alguns números aqui do nosso Start em 2023. Obrigado por enquanto.
Então, explicando mais profundamente, né, eu comentei que a gente ia falar sobre a etapa para ficar mais claro como que a gente atua e como a gente, nessa nossa tese, iremos atuar com as startups. Esse gráfico é muito conhecido, né, pelos startupeiros, que é o gráfico do Vale da Morte, que desenha, então, todas as etapas que uma startup ela passa. A startup, de maneira geral, mas as empresas também passam por isso, né? Mas no formato startup, ela ganhou um pouco mais de divulgação, enfim. Aqui a gente tem uma fase inicial, que é a ideia, e entre ideia, produto, desenvolvimento, e depois vai para uma validação de mercado, que é onde que você já está começando a vender alguma coisa, né? Nossa tese começa daqui para frente, no momento em que valida no mercado. O que é uma validação do mercado? É quando vende, pelo menos algumas... tem algum cliente pagante. O cliente já está desembolsando algo, ele acredita no teu produto, ele já está pagando por ele. Então, antes disso daqui, a gente tem muitas aceleradoras, tem muitos anjos, tem muitos investidores. Então, eu tenho uma conexão posterior a essa etapa aqui dos anjos e investidores. Nessa etapa aqui também, sabemos que as startups sofrem muito com questão financeira. Ela não tem grana suficiente para poder subsidiar os seus recursos necessários para crescer. Então, não adianta só nós estarmos lá como equipe experiente, com as nossas equipes de vendedores SDRs ou com equipes específicas de ads e tudo mais para ajudar essa empresa a crescer. Se ela não tiver dinheiro, o recurso financeiro é importante. E o Kaká comentou assim, a gente não joga dinheiro fora, né? Não joga dinheiro para o alto. O sentido disso nós queremos aproveitar cada um dos reais investidos numa startup da maneira correta. Então, a melhor maneira que nós enxergamos isso, e nós já vivemos isso no passado, Gilmar tem alguns cases para contar, que foi investido financeiramente, mas a startup não evoluiu tão rapidamente e não evoluiu ao nível de o retorno ser inferior. Todos nós já fizemos investimentos errados. Então, o que a gente percebeu com esse modelo? Que se nós ajudássemos ela, a gente coloca um investimento, mas a gente vai junto acelerar essa startup, o potencial dela ter sucesso é muito maior. E esse é o pior período. É o período onde ela entra no mercado e ainda não tem certeza se tudo que ela está fazendo vai dar certo. Por isso que esse ciclo ele é assim, né? Ele é uma curva. Porque aqui, inclusive, gente, não sei se vocês sabem, mas os indicadores de mercado dizem que 25% das startups morrem aqui. Ela nasceu, tem um produto, foi para o mercado, não foi aceito ou não foi ajustado corretamente e ela morreu. 25% das startups morrem aqui. E os outros 50% morrem em 4 anos. E aí, olha que absurdo. Quem acompanha os indicadores, me diga aí se eu estou com o número correto em mente, mas tudo que eu li resume-se nisso. Então, nós temos 75% das startups que morrem em 4 anos e elas não vão adiante. Essas empresas quebram por falta de dinheiro ou por falta de aceleração, por falta de acompanhamento, por falta de apoio, de ajuda. E como empreendedores, que também sei, e ainda somos agora, né? Mas sei que a gente precisa de muita ajuda. Isso tudo que está acontecendo aqui agora, por exemplo, esse evento que a gente está fazendo. Olha quanto negócio tem aqui, gente, dentro dessa sala. Como a gente pode se ajudar? Conectar alguém, ajudar alguém, fazer mentoria com alguém, conectar alguém com uma aceleradora, buscar o apoio inicial de um anjo, depois fazer o investimento financeiro e depois, finalmente, fazer com que essa startup ela decole e escale da maneira correta. É isso. Então, a Star Growth entra nesse período de Vale da Morte aqui, e chega até, provavelmente, aí ao equilíbrio, ou até um pouco mais do equilíbrio, porque, muitas vezes, a gente vai com a startup até um momento que ela agrega um investimento mais consistente, mais pesado, né? Uma rodada de uma série A, de algo mais longo, e porque a conexão com os próprios investidores, justamente por isso também. Então, a brincadeira do Hendrik vale a pena. Pega um chapéu, sai pedindo apoio aí para a galera, para a gente poder reforçar esse ecossistema das startups que a gente gosta tanto e que tem que fazer essas empresas decolarem. Tem muito negócio legal no mercado, gente. É só a gente parar, olhar, estudar. E, é claro, nós temos uma tese do que a gente sabe fazer também. Não vamos pegar várias startups. A gente vai pegar 2 ou 3. Então, são bem seletas, que a gente gostaria de encontrar, porque a gente vai trabalhar dentro dela, de forma prática.
Essa é a nossa tese. Então vamos lá, como começou essa história com a gente? A gente começou lá com a EBS em 87, depois de muitos anos, acabamos vendendo essa empresa para uma multinacional em 2012. De 2012 para frente, a gente investiu em algumas startups. Todas que nós investimos, nós perdemos dinheiro. Todas, sem exceção. Todas. Nós não estamos aqui, inclusive, porque é a parte ruim, mas é a parte boa, porque aí você aprende. E a gente aprendeu aonde? Eram todos que tinham algo em comum, a gente não estava perto. Porque ambos trabalhavam nessas empresas grandes. Aí eu fui diretor aqui de uma multinacional durante 4 anos, e aí investindo em startup, botando dinheiro, 1 milhão aqui, 500 mil lá, e o dinheiro se perde. A gente percebeu que algumas em que nós ficamos mais perto, ajudando, algumas fazendo um programa de canal, ajudando no marketing, qualquer coisa que você ajudou aqui, elas foram crescendo mais rápido e mais simples. E pronto para a próxima rodada, em que foram as vendas, saídas ou investimentos maiores. Então, a ideia que a Mari colocou é exatamente essa. A gente entra numa startup que tem um bom produto e um bom empreendedor, mas que falta alguma coisa lá dentro. Nós montamos o que falta, até chegar no pitch, para ele chegar numa grande rodada. Pode pegar lá um High Capital, qualquer um dessas grandes, e aí nós podemos sair, porque nós fizemos o nosso trabalho. A partir daí ele segue vida própria e tem que seguir vida própria, né? A independência é a nossa meta principal. E o legal que isso, podendo complementar, é que quando a gente entrega ou quando a gente está dentro de uma operação como essa, a gente consegue também elevar um pouco mais o próprio nível de crescimento dessa startup, mas também a valorização dela, né? Para que até a segurança de uma high capital possa investir, ela vai investir com um pouco mais de segurança, porque a gente está lá dentro fazendo uma produção além da própria empresa estar buscando o seu crescimento. Ela tem um reforço aí. Aliás, até dar para comentar sobre as 108 startups que se inscreveram no nosso programa de starting. Planejamento financeiro, marketing, quantas tínhamos? 0. Ou seja, nenhuma. O Cacá vai mostrar o funil daqui a pouquinho. Nenhuma tinha planejamento financeiro, onde vai chegar, ou seja, até que tinha, mas a primeira pergunta desmontava o planejamento, porque não era consistente. Então, essa é a tese que a gente tem aqui, essa é a Start Growth. E aí tem um método, né? Como é que a gente faz tudo isso? Vocês estão contando o santo, como é que faz o milagre? Então, é assim. A Start Growth é de um jeito bem prático. Então, nós somos o que estamos aqui diante de vocês apresentando. A gente quer entrar dentro da startup, fazer o planejamento junto com o empreendedor, olhar os desafios, fazer um diagnóstico de tudo que ele viveu até agora, para onde ele vai, qual é o seu mercado, como que ele vai atuar, qual que é o teu produto, a maneira de comercializar. Levantar tudo isso e fazer um planejamento juntos. E fazer o planejamento que eu me refiro é fazer junto mesmo, sentar na mesa dentro da startup e fazer a construção desse planejamento junto. E depois disso, operacionalizar algumas teses. A tese do que o próprio empreendedor já tem, que provavelmente esteja funcionando, porque ele já tem aí algumas vendas, mas outras teses que vamos levar, como criatividade de marketing, como operação, de maneira geral, de crescimento, e vamos potencializar isso com investimento. Seja investimento da própria Start Growth, seja investimento junto, em conjunto com vocês, que desejarem entrar conosco em algumas operações, em alguns negócios. O Gilmar comentou bastante, ele passou rapidamente sobre a questão do CEO, da pessoa que toca o negócio. Para nós, como Start Growth, do jeito que a gente trabalha na nossa tese, e aí é para a nossa tese que vale esse pensamento, é assim, o CEO ou dono da empresa é primordial, é essencial. Porque ele tem que estar aberto para aceitar que a gente senta do lado como um sócio e que vai botar a mão na massa, que vai mexer em coisas que ele não gostaria, ou que ele não quer mostrar, ou que tem problemas que ele não queira mexer. Então, ele tem que estar aberto a uma sociedade, é uma sociedade que a gente está oferecendo. Então, ele tem que ser uma pessoa visionária, ele tem que querer crescer, tem que querer fazer tudo isso acontecer, porque vai ser rápido. E muitas startups acabam não acompanhando essa rapidez e aí acabam se perdendo também. Então, o CEO é extremamente necessário, gente. O empreendedor que está à frente do negócio é uma das nossas avaliações maiores. Dentre o negócio, a atratividade dele, o mercado dele, que obviamente é muito importante, mas o empreendedor. O empreendedor é muito importante para nós. Até você olhando essa mesa aqui grande, aqui, você
fala assim, mas o que vai ter aqui? Aqui vai ser a nossa central de operações. Ou seja, se tiver uma startup que a tese de venda dele não está bem dosada ainda, nós vamos montar aqui, nós mesmos vamos montar e vamos operacionalizar tudo pronto. Está aqui, ó. Se você vender dessa forma, está aprovado. Inclusive, essa pessoa que vai fazer isso já vai para startup depois para tocar as o barco. hipóteses, né? As hipóteses de comercial, as hipóteses de marketing, a gente vai testar elas aqui e vai aprovar elas dando o resultado está acontecendo, agora replica. Então, a gente em nenhum momento vai deixar o empreendedor desapegado, né? Desconectado dessas estratégias. A gente vai criar, mas vai criar entregando, vai criar mentorando, vai criar desenvolvendo, treinando, orientando e ajudando sempre. E aí, vamos para o investimento e, finalmente, para a escala de crescimento, porque, obviamente, com tudo isso, o trabalho nosso é estar junto com ele. E ali, naquele desenho, também cabe comentar sobre o risco. Porque, assim, nós, Start Growth, você fala, o que vocês ganham com tudo isso? É uma parte do percentual dessa startup? Sim, mas nós estamos correndo risco junto com o empreendedor. Porque se ele não crescer, lembram que a gente comentou lá atrás que a gente fazia investimento e perdeu? Essa é a ideia. Então, é assim, se a gente entrar no negócio, a gente vai fazer ele funcionar, a gente vai fazer ele crescer. E ele vai crescer nas nossas mãos. É esse o desafio que nos move, na verdade, do lado de cá como Start Growth. E é o mesmo risco que muitos de vocês, como investidores, não querem correr, porque o risco é muito grande. Então, a gente diminui esse risco, porque se a gente estiver lá dentro, a gente vai fazer isso funcionar de alguma forma. Olha a responsabilidade. Growth Machine, você que fala? Então, fale. Não, acho tem que mais. Uma anterior. E esse daqui, gente, já entrando nesse detalhe, né, que eu comentei sobre o growth, né? Então, como é que a gente faz para esse crescimento acontecer? Opa, claro, imagina. Como é que a gente faz para esse movimento acontecer? Nós, como equipe, entramos na empresa, fazemos isso de forma prática e acompanhamos essa startup de 2 a 3 anos. A média é 2 a 3 anos, é isso que a gente colocou aqui, né? Mas acontecem de startups da gente sair, já aconteceram. Startup da gente sair em 6 anos, já aconteceu da gente sair 10 meses? Quase 10. Leadership, 10 meses, acredito eu. Aconteceu de tudo, porque de repente o mercado se movimenta e a gente se movimenta junto. E aí as saídas também podem acontecer. Negócios são negócios, startupeiros são assim mesmo e a gente está preparado para isso. Dentro desse período todo de trabalho, e aí vocês falam, tá, mas qual é a taxa, então? Qual é os startupeiros que estiverem vendo a gente aí através do YouTube? Tá bom, mas quanto que vocês cobram para participar dentro da minha startup? Depende. Porque vocês concordam que pode ser que eu esteja no primeiro estágio, devo estar no segundo estágio, posso estar lá no final dele, já saindo no grupo, né, de equilíbrio das startups. Que, aliás, temos uma no nosso funil que está nesse nível, a ajuda dele e o apoio dele será diferente. Muito menor, mais estratégico, mas menor. Vai ser menos braçal. Agora, se eu estou no início, é óbvio que você tem muito mais trabalho para se desenvolver para que essa startup ela chegue lá no ponto de equilíbrio e vá para a primeira rodada de investimento. Vou falar um pouco aqui para vocês do como que foi o nosso batch, e até dando uma devolutiva para as pessoas que participaram, que estão online aqui com a gente, né? A gente teve, então, 118 startups inscritas no programa, do dia 15 de março a 10 de maio. Né? E foram negócios bem variados, né, que se inscreveram. Né? Como o Gilmar falou, a maioria das empresas sabe o que é aceleração, né? E muitas empresas, a gente viu, acho que vários investidores estão aqui, as empresas têm, às vezes, dificuldades até no pitch deck, né, em desenhar uma estratégia, não só nos números. Né? E a gente viu muitas dessas startups, né, com esses problemas, né, na conversa, mas a gente já funilou muitas, né? A gente avançou com 19 startups. Né? Tem 19 startups que a gente está até agora, que a gente analisou, que a gente conversou, e sobraram 7 startups que chegaram aqui, que a gente chama de uma terceira etapa, que é uma etapa agora que a gente vai se aprofundar com essas startups. Né? A gente vai se aprofundar no quê? Entender isso que o Gilmar e a Mari falaram aqui. Que estágio que ele está?
né? É muito interessante que a gente faz algumas perguntas para alguns empreendedores que estão talvez nos vendo aqui, né? Ele fala uma coisa, responde para a gente num formulário outra, e na hora da terceira conversa ele está falando um outro número, né? Então a gente vai nesse acompanhamento, a gente vai acabar entendendo bem profundamente, para daí sim chegar o momento, a hora que a gente vai falar, é tanto por cento que a gente quer para estar junto com você, para a gente em 2 anos fazer você sair ali do Vale da Morte e a gente passar para um próximo estágio, essa startup, né? Então a gente tem o objetivo, então, como foi falado aqui, de acelerar 3 startups. Estamos buscando. A gente não sabe, e acho que é importante deixar claro, voltando um pouquinho aqui, dessas 7 aqui, a gente não sabe qual vão avançar, inclusive porque é uma conversa, acho que qualquer um de vocês aqui, se eu chegar, opa, quero acelerar a sua empresa, vamos aí, não é assim. É uma conversa longa, e agora, a partir desse momento, a gente vai começar a se aprofundar mais, e o objetivo de trazer esses números e falar isso para vocês é da dificuldade de encontrar um negócio, inclusive, que a gente tenha um fit com ele. Tem algumas pessoas que ajudaram bastante a gente aqui, o Pacheco ajudou bastante indicando, a High Capital também, e alguns outros que eu não lembro aqui também que indicaram para a Mari, mas esse foi o que eu falaram, é difícil, né? E é legal que quando a gente conversa com vocês já mandam uns negócios muito interessantes para nós, e por isso que a gente fez esse evento para trazer vocês aqui, para que vocês entendam melhor a nossa tese. É uma tese que, poxa, depois de conversar comigo, e vocês estão online também, me manda, quem que faz isso igual a gente faz? A gente não encontrou ainda. Né? Porque a gente não é uma incubadora, não é uma aceleradora só, não é só uma venture capital, a gente é uma mistura de tudo, né? E é uma tese muito interessante que veio de um aprendizado desde 2014 da Mari e do Gilmar. Então, a nossa ideia agora é buscar essas 3 startups. Das 7, a gente não sabe se vai ficar, então continue nos indicando. Né? O que vocês tiverem de startup que estejam dentro desse estágio, por favor, nos tragam para que a gente consiga continuar esse processo com ele, porque não é que chegou 7 ali e a gente parou, porque é o que eu falo, eu não sei se essas 7 vão querer a nossa estratégia, vão querer um parceiro, um sócio, um cara que vai estar ali discutindo com ele junto a estratégia de crescimento da empresa dele, baseado dentro da nossa experiência, né? Que a gente tem aqui, e inclusive dos nossos mentores também, que participam com a gente em áreas específicas, né? Na hora que a gente encontrar um problema que, poxa, eu não passei por isso. Quem que passou? Os mentores, a gente selecionou 7 pessoas de mentores que estão no nosso site, inclusive vocês podem olhar, né? A gente tem alguns aqui, eu não vou recordar todos os nomes, a Mari pode me ajudar, mas é isso, gente. Em objetivo final é esses 3 que a gente quer acelerar, e a gente quer muito, eu quero reforçar aqui, que eu quero contar essa história para vocês. Tá? Então, se vocês nos seguem lá, a gente no Instagram, a gente vai contando a história dessas empresas no nosso Instagram, a gente quer comunicar como que a gente vai fazendo isso, como que a gente vai estruturando as bases, né, para essas startups e contando essas histórias, além daquelas como Ponto Mais, VHCs, Leads to Be, né, e entre outras que a Mari e o Gilmar já passaram. Então, entrem nas nossas redes lá, participem com a gente disso, nos provoquem, nos perguntem que problemas que a gente está tendo, porque a gente vai contar essa história. Está planejado, bem planejado por nós 3 aqui, né? E a gente vai conseguir criar essa história e contar para vocês. E se der errado, a gente também chama para um outro evento para contar. Tá bom? Que deu errado, a gente aprende. A gente vai aprender alguma coisa com esses eventos aqui. Tá ok? E depois das 3, né, Cacá? Depois das 3 aceleradas, vamos conectar com a galera aí dos investimentos e passar o chapéu, que nem falou o Hendrik. Exatamente. A ideia é exatamente essa. Depois do 2º ano, essas startups estarão prontas para os fundos de investimentos aí, do Marcel, da High Capital e tudo mais. Essa é exatamente a ideia. O Marcel chegou exatamente no momento certo. Para que vocês possam saber também, já conversamos sobre isso, é que essa empresa vai estar com pitch alinhado, marketing, o produto alinhado com o mercado e já no break-even. Daí ele vai buscar dinheiro para crescer e aí sim ele está pronto para ser investido de forma mais consistente e vai ter sucesso. E a gente busca outro daí. A gente vai atrás de mais alguns empreendedores. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa tese, que vocês estejam pensando aí em alguns das conexões que vocês têm, né, do networking que vocês participam, que vocês possam conectar mais startups conosco. Ainda não terminou, o processo todo ainda está em avaliação. Logo, logo teremos as finalistas para anunciar. Vamos
como o Kaká comentou, colocando isso nas redes para vocês acompanharem até o fim. Mas neste ano, nós acreditamos que vamos ter pelo menos mais uma bet aí, né? Para poder buscar mais alguns. Então, é isso. Obrigada novamente pela presença de vocês, de todos. Quero agradecer também aos mentores aí, que o Kaká lembrou muito bem. A Elaine Mazon, o Hendrick Machado, o nosso amigo Maurício, que já é também parceiro de longas datas, que estão aí. E temos mais alguns que não vieram hoje participar conosco, mas que estão conosco para fazer essas startups voarem. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Vamos tomar um Vamos vinho. Vamos lá. aproveitar.